Convido a igreja a se colocar de pé para a gente orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos usa como um instrumento do Senhor, Pai, para ministrar sobre a tua igreja, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que nada, Senhor Jesus, que eu vier falar venha de mim mesmo, Pai, mas do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa-nos nessa noite, Deus, a mim e a todos os meus irmãos, Senhor Jesus, que ainda virão aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Abra a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Todo mundo achou? Sim? Mateus 5, 13. Então vamos lá. É um versículo só. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando a gente pensa no sal, logo vem na ideia da gente uma única utilidade, que é salgar, né? Mas o sal, ele tem muito mais utilidade do que simplesmente salgar. O sal, ele serve como conservante, texturizador, amaciador, aglutinador, controla a fermentação, ele dá cor. O sal, ele filtra a impureza. Quando você dilui o sal na água, ele transmite corrente elétrica. Ele absorve umidade, mata a lesma, libera aroma e libera sabor. Dentre outras coisas, né? E uma coisa bem interessante que eu descobri sobre o sal é um fenômeno da natureza que se chama termoalina. A termoalina é o que faz com que surjam as correntes marítimas, sabe? O sal, ele torna a água mais densa. Ele fica ali, pega calor na região ali onde há mais incisão de sol sobre o oceano, ele cria mais, o sal ele sobe e se torna denso ali naquela água, torna aquela água densa, aí ele desce. Aí quando ele desce, ele vai fazendo isso aqui, né? E isso junto com a temperatura, com o clima, né? O calor, e quando ele desce, ele esfria, daí ele sobe. E assim ele chega em lugares distantes, lá nos polos, sabe? Levando o calor daqui para lá, sabe? Isso me chamou muita atenção, porque quando Cristo fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo, é exatamente isso. Porque a água, ao mesmo tempo que ela bate lá, ela volta. Aí ela vai fazendo isso aqui de volta. Né? Eu falei, meu Deus, isso oxigena o mar. E além do mais, isso também faz com que todo o clima do planeta seja mantido. Sem sal, sem a salinidade do mar, não haveria equilíbrio térmico, assim, não haveria equilíbrio na temperatura do planeta. A Europa provavelmente estaria congelada, se não fosse o sal. Então, por que Cristo compara a gente com sal? Primeiro, porque o sal, ele está relacionado, intimamente relacionado com a água. O sal, ele absorve a água. E Davi disse assim, no Salmo 119, no versículo, deixa eu ver aqui, que eu esqueci, 11, ele diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim como o sal, ele absorve a água, nós também precisamos guardar a palavra do Senhor, guardar aquilo que o Senhor disse a nosso respeito no nosso coração. Precisa ser rápida. O sal, ele também é um conservante. E no mesmo Salmo 119, Davi faz uma pergunta assim, como poderá o jovem conservar puro o seu caminho?
Aí ele responde assim, ó: vivendo de acordo com a palavra do Senhor. E o sal também é um texturizador. Eu usei bastante o Salmo 119, comparei ali ele com o sal, e lá fala assim, ó: tomara se firme a minha conduta para que eu observe os teus decretos. Nós precisamos manter a nossa conduta firme. E Jesus também disse em Mateus 7:25, e caiu as chuvas, e vieram enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência sobre aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces firmados na rocha. Amém? Por isso Jesus nos compara com o sal. E o sal também é um aglutinador. Uma vez até eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando sobre o aglutinado, né? Eu sou muito aglutinado. Sabe? Ele falando sobre o aglutinador, né? E nós precisamos ser aglutinadores. Porque nós precisamos povoar o reino dos céus. Nós povoamos os céus. E o sal, ele cria um gel de ligação. E a gente também precisa ter essa união como igreja, estar unido nesse corpo, né? A Bíblia fala lá em Atos que eles se reuniam nos templos e no templo e nas casas, né? Nós também precisamos ter essa união. 1 Timóteo 2,4 diz assim: Deus deseja que todos sejam salvos. Em Hebreus diz que nós não devemos deixar o costume de nos reunir como igreja, como alguns fizeram, né? Ao contrário, nós precisamos nos motivar. E eu estava assim, meio assim, meu Deus, toda semana eu fico ligando e chamando, vamos na igreja, vamos. Mas Hebreus diz para a gente fazer isso, sabe? Para a gente não perder esse costume de nos reunir e nos motivar uns aos outros ainda. Amém? E o sal diluído em água, ele conduz corrente elétrica. E quando a gente está diluído no Senhor, na palavra de Deus, nós também devemos manifestar o poder de Deus. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, nós receberíamos poder. Ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seríamos testemunhas dele. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra. E nós devemos sim conduzir esse poder do Senhor. Amém? O sal libera aroma. 2 Coríntios 2,14 diz assim: contudo, graças a Deus, que em tudo nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala o bom perfume do seu conhecimento. Nós vamos exalar o bom perfume do Senhor. O bom perfume do conhecimento. Faça discípulos. Você vai estar exalando o bom perfume do Senhor. E a principal função do sal. O sal realça o sabor. E Jesus fala em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então não é a respeito de nós mesmos o negócio. É a respeito dele. É ele que nós devemos exaltar, é a ele que nós devemos glorificar, é ele que vai receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, é o Senhor. Nós vamos realçar o sabor dele. Amém? E eu deixei por último uma coisa que eu testei lá em casa, estou testando ainda nela, coitada, está lá na frente, lá na grama. Anteontem nós matamos uma lesma lá em casa. E foi uma coisa triste, sabe? Porque ela estava pendurada na porta, desse tamanho assim, a bichona. E eu falei, Bela, vai você e pega. Aí ela foi, ai meu Deus, gritando, foi lá, jogou a lesma, e o Davi jogou sal em cima. E nós estamos lá, né? Naquela experiência lá, para ver o que acontece. O sal, ele absorve a água da lesma. Então, lembra que você é sal. E não deixa a lesma viver em você. Não deixa. Porque a lesma é aquilo que te faz deixar um rastro nojento por onde você passa, sabe? O rastro do pecado. Mata aquilo que te torna desobediente. Aquilo que te faz ficar preguiçoso, sabe? Que te faz não se procrastinar, sabe? Não procrastine.
O que tu tem para fazer, faça. E faça bem feito para Jesus, sabe? Faça com todas as suas forças. Não deixe essa lesma viver em você. Você é o sal da terra. Amém? Ai, ai. E eu coloquei aqui, que você desperte, ativo e operante na obra do Senhor. Ativo e operante. Lembrando que Ele vai te levar em lugares distantes, em lugares profundos. Lá do fundo do oceano, o sal vai e busca os plânctons para alimentar os peixes pelos mares. Assim nós vamos levar o alimento, nós vamos levar o pão, nós vamos levar o sustento, que é o Senhor Jesus, a pessoas que você nem imagina. Amém, meus irmãos? Ai, ai, eu te convido agora para você ficar em pé. E o sal, como sal, não exalta a si mesmo. Que você comece a exaltar o nome daquele que é digno. O nome de Jesus. Que Ele venha mostrar para você a sua identidade nele. No Senhor, a tua identidade no Senhor. Você que pensava que você servia apenas para salgar. Você tem muito para fazer na obra do Senhor. O Senhor vai te usar poderosamente. Poderosamente. Ele vai trazer discípulos para você cuidar. Pessoas para você alimentar com pão vivo. Sim, em nome de Jesus, o Senhor vai entregar pessoas para você cuidar. E a qual você vai alimentar com aquilo que vem dEle. Sim, você vai conservar. Você vai texturizar. Você vai amaciar. Você vai sim, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, meu amado. Muito obrigado, Espírito Santo, por você ter me usado como um canal do Senhor aqui, meu Deus. Eu declaro sua bênção sobre a vida dos meus irmãos, meu Pai, e que eles entendam a utilidade deles no seu reino, meu Pai, e sejam ativos e operantes, Pai, na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus.